Bom dia, imperadores, ótimo dia, imperadores, sejam bem-vindos a mais uma live, né? Hoje é 7 de 365 como meta. Nosso foco aqui hoje é levar mais uma vez a palavra, né? Não sou pastor, tá bom? Para quem assiste a live e fica mandando mensagem às vezes, não sou pastor. Mas sou uma pessoa que deseja transformar vidas através da liderança, que eu entendo que se eu tenho líderes, se eu formar líderes, eu vou formar pessoas diferentes. Eu vou formar pessoas capazes de fazer coisas extraordinárias. Porque, como está escrito na Bíblia, o Senhor, o Deus, o Pai, o Poderoso, Ele criou você para ser imperador, para ser governador, para liderar sobre tudo que há nesta terra. Eu sempre pergunto, o que você tem liderado hoje? Quem são os seus liderados? Na sua casa você lidera? Então, a gente começar já falando sobre a visão, que são qualidades, nós vamos falar agora numa etapa chamada qualidades, 21 qualidades da visão e entre outras. Nós vamos começar sobre a visão. Na verdade, são as qualidades que um líder deveria ter, né? Ou deve ter. Ontem nós lemos sobre Abraão, que Abraão chegou até o Egito e lá ele teve que fazer aquele mentir, né? E aí teve aquele problema todo, onde o Deus de Israel teve que castigar o faraó por causa dele, né? Uma das fraquezas da liderança, né? E hoje vamos falar sobre, depois que ele ficou muito rico com isso, ele separou de Ló e nós paramos aí. E hoje nós vamos dar continuidade, mas para isso vamos começar como a gente terminou ontem, com oração e pedindo ao Senhor entendimento que nos dá direção, tá bom? Ó Pai amado e querido, mais um dia, hoje é 7 de 365 dias, na fé e na pegada, Senhor. Eu te peço, Senhor, me dá força, coragem, sabedoria, dê as pessoas que vão entrar nessa live entendimento de entender o que eu estou fazendo aqui, não é para me engrandecer, mas é para agradecer ao Senhor. E que o Senhor venha dar, meu Pai, agora o que vier buscar aqui, o que eles precisam. Dá-me sabedoria para entender essa palavra, passar para outros o que eles realmente necessitam, o que eles vêm buscar, meu Pai. Dê-nos coragem, força, sabedoria e entendimento. Abre nosso campo de visão em relação à Tua palavra e sabedoria. É isso que nós te pedimos nesse momento. Abre a visão, abre o entendimento, para que nós possamos passar para quem estiver nos ouvindo sobre a palavra, sobre a interpretação da palavra de acordo com o que nós vamos ler. Amém? Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Amados, ontem me perguntou assim, Silver, mas pra que você faz uma live 3 horas da manhã? Faz 7, faz 8, faz 9. Eu falei assim, meu amigo, deixa eu orar pra você. Primeiro, eu não faço live pra ninguém. Não. Não é pra quem? Não faço pra ninguém. Essa é a verdade, eu faço para o Senhor. O meu trabalho é buscar líderes. E não sou eu que busco, é Ele que busca. O meu papel é falar sobre o perfil da liderança. E de acordo com a necessidade que tem no seu reino, Ele vai colocar aqui líderes, onde eu vou poder transformar essa vida de líderes. E se você vai entrar, vai ficar, ou vai passar, não importa. Porque quem vai fazer a obra não sou eu, é Ele. O meu papel é só ler essa palavra, traduzir essa palavra, e Ele fará a parte dele. Amém? Então vamos lá. Vamos falar sobre a visão, qualidade. Mas para falar sobre visão, qualidade, vamos falar aqui sobre, né, o Senhor. O Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. Lembra que Deus, né, ele fez com que Abraão ficasse tão poderoso, tão rico, que Abraão e Ló tinham tantos bens que os próprios cuidadores das ovelhas, né, os pastores, eles começaram a ter contendas, os de Ló e os de Abraão. Então, para evitar as contendas, acabou que Abraão separou de Ló. Mandou Ló escolher o melhor lugar e Ló foi para sentido Sodoma e Gomorra e Abraão permaneceu. Ló, na cidade de Campina, ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para norte, para o sul, para o oriente.
e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência, para sempre. Ou seja, ele não falou, olha para lá, não. Tudo que você conseguir enxergar, tudo que você vê para a direita, para a esquerda, norte, sul, leste, é seu. Forte, né? Então, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra. Meus amigos, aqui já fica muito, muito poderoso o que o Senhor já falou, né? Eu farei sua descendência como o pó da terra. Você já conseguiu? Já pegou um pó na mão? Já conseguiu contar? Não dá, né? Então é incontável. É incontável. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. É o que eu acabei de falar. É impossível contar o pó da terra. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Mare, o que estão junto ao Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Guerra de 4 reis contra 5. Está no capítulo 14 de Gênesis. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazer, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adma, contra Semeber, rei de Sedom, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos esses se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote, Carnaim, e aos Zuzins e Rã, e aos Emins em Savé, Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azarron Tamar. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra, e de Adma, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Arrafel, rei de Sinar, contra Arior, que é rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento se foram. E nessa guerra, Ló é levado cativo. Olha que forte. Apossaram-se também de Ló, filhos do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara, e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos cavalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Ener, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes. Presta atenção, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obã, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres. E o povo, após voltar a Abraão de ferir o que Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, o que é o vale do rei. Melquisedeque abençoa Abraão.
Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha para você que bacana. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja Deus, o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo que ele deu a Abraão, o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão, nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu esquinhão. Ou seja, Abraão não queria nada que não fosse dele, para que ninguém falasse assim: poxa, Abraão, ele foi para uma guerra que não era a guerra dele, foi numa guerra com 300 homens capazes. Imagina, você encontra um grupo de soldados que pegaram o seu primo. Mas pensa a quantidade de gente, era muita gente. Não especifica aqui na Bíblia a quantidade, mas era muita gente, porque era 5 contra 4. Imagina a imensidão de soldados que estavam ali. Mas Abraão levantou 318 homens capazes. Lógico, com a presença do Senhor na sua frente. Ele guerreou através das estratégias de guerra e venceu a batalha. E conseguiu não só resgatar Ló, mas resgatou toda a honra dos reis. E veio até ele o tal do Melquisedeque, que era um rei, que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abraão. E Abraão, do que tinha resgatado, ele tirou o dízimo, a 10ª parte. E falou assim ao rei de Sodoma: nada quero do que tens, para que um dia você não fale que eu enriqueci através do que eu fiz hoje. Não. Dos que foram comigo, meus aliados, se eles quiserem pegar uma parte como recompensa, tudo bem, mas eu não. E essa foi a palavra de Abraão. Então, Deus anima Abraão, ele promete um filho. Depois deste acontecimento, veio a palavra do Senhor a Abraão, está em 15 Gênesis, tá? Numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Olha que poderoso aqui. Deus, ele fala com Abraão e fala: Abraão, não tema não, meu filho. Eu sou o teu escudo. Então, quem pode parar um cara desse? Se o Senhor falar para você que você é teu escudo. Eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobremodo grande. O seu galardão será sobremaneira grande. Seja bem-vindo aí, brother. O seu galardão será sobremaneira grande. Respondeu Abraão ao Senhor: Deus que me haverás de dar, se continuo eu sem filho. Deus, eu não tenho herdeiro da minha casa. É o Damasceno Eliezer, cujo não era filho legítimo dele. Na verdade, era uma pessoa que ele tinha como agrado, né? Disse mais Abraão: a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu, olha que poderoso, então conduziu-o até o fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua descendência, a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado pela justiça. Então, meus amigos, uma das primeiras coisas da visão é você entender o seguinte: quando o Senhor fala para você ou para mim, não importa, está falado, está determinado. E aqui vem a palavra que eu comecei a falar sobre hoje, a visão, né? Enquanto discípulos centram sua atenção em desafios próximos, líderes veem o futuro à distância. Pegou? Enquanto discípulos centram sua atenção em desafios próximos, o que está acontecendo hoje? Não, meu amigo. Líderes veem o futuro à distância. Eles sonham os sonhos não apenas do que pode acontecer agora, mas também os que poderá acontecer no próximo ano, na próxima década, até mesmo nas próximas gerações. Isso é muito poderoso. Poxa.
Líderes não veem o que acontece agora, mas o que pode acontecer no próximo ano, nos próximos 10 anos, nas próximas gerações. Isso é muito forte. Quando Deus disse a Abraão para deixar o conforto do seu lar em Harã, seus parentes e tudo mais, que ele era familiar para fazer um novo começo em outra terra, isso em Gênesis 12, Abraão captou uma visão. Então foi a primeira visão de Abraão. Deus deu a Abraão a esperança de ser pai de uma grande nação. De fato, Deus disse que Abraão se tornaria pai de muitas nações. Abraão sentiu-se impulsionado para seguir essa grande visão, mesmo quando não possuía nenhuma evidência em que se apoiar. Ou seja, mesmo ele não tendo evidência que isso poderia acontecer, ele acreditou na visão, não dele, mas do que o Senhor emprestou para ele. Então, Deus falou assim, Abraão, eu vou te emprestar os meus olhos para você ver o que vai acontecer com você. E olha, você vai ser pai de uma grande nação. Olha esse pó da terra, você vai ser tão grande como esse pó da terra. Então aqui são as lições de Abraão, né? Que são as lições de Abraão sobre a visão que a gente vai falar aqui, tá? Observando Abraão em Gênesis 12 a 22, podemos aprender o fundamento para uma visão dada por Deus. Uma visão deve. Então vamos lá. Quando você tem uma visão, vamos observar esses detalhes. Primeiro, começar com prioridades de Deus. Então, visão não pode ser minha prioridade, é prioridade de Deus. Está em Gênesis 12, 1, 2. Deus começou a visão, não Abraão. Quando líderes começam com visão de Deus, eles podem mais facilmente manter a direção e conservar puros os seus motivos. Então, a visão não era dele, era de Deus. Segundo, está ligado à identidade do líder. Gênesis 15, 2, 4. A visão recebida por Abraão serviu como exatidão para ele e Sara. Preencheu as necessidades e desejos desse casal estéril. Mais do que isso, seu cumprimento beneficiaria outros. 3. Incluir outros. Então, quando você tem uma visão, você não pode deixar ela para você. Inclui outras pessoas. Gênesis 12, 2, 3. Uma visão de Deus sempre envolve a abençoa outros. O Senhor disse a Abraão que ele seria abençoado a fim de abençoar muitas nações, o que se cumpriu com exatidão através do nascimento de Cristo muitas gerações mais tarde. Ou seja, mesmo quando a coisa não tinha acontecido, ele falou que ia acontecer, né? Isso é muito poderoso, né? E seja bem-vindo aí, líderes, seja bem-vindo, né? Todo dia, 3 da manhã, eu estou falando sobre o reino, sobre a nação, sobre liderança. E vocês vão entrando, vai passando, não importa. O importante é que depois você consiga assistir e entender o contexto total do que eu estou explicando. Eu falo sempre sobre liderança porque eu busco líderes, tá bom? E o terceiro é incluir outros. Então, no que você está fazendo, você tem que incluir novas pessoas, porque perfil de líderes não pode fazer algo pensando em si, mas pensando em outros, né? Uma visão de Deus sempre envolve e abençoa outros. O Senhor disse a Abraão que ele seria abençoado a fim de abençoar muitas nações. O que se cumpriu com exatidão através do nascimento de Cristo muitas gerações mais tarde, inclusive nós aqui nesse lugar, né? 4. Ser maior do que o líder. Ser maior do que o líder. Lá em Gênesis 17, 1, 8. Enquanto Abraão quis arranjar um filho para ser herdeiro, Deus quis que ele fosse pai de nações. A esperança foi muito além dos sonhos dos mais ousados de Abraão e de suas próprias capacidades. Essa grandiosa visão exigiria mais tempo para se cumprir do que a duração da vida de uma pessoa. Então, imagina o seguinte, você quer, por exemplo, liderar um grupo que vai até sua casa. Eles falam, meu filho, deixa eu falar para você, eu não quero que você seja líder de uma casa, eu quero que você seja líder de uma nação, que seja tão grande como o pó da terra. Então, pega a visão é muito mais do que você achar que é o que você quer. Como eu tô aqui todo dia 3, não tô querendo seguidores, eu quero líderes. Por isso que a gente faz coisas em horários que eu não quero que especuladores entrem, ou que vai assistir mais tarde, glória a Deus, que assista. Mas eu busco líderes, né? Pessoas que querem ser líderes, aprender a ser líder, desenvolver como líder, ter visão de líder, né? 5. Está ligado às convicções mais profundas do líder. Gênesis 18, 9 e 12 fala assim: a visão que conquistou o coração de Abraão espelhava os seus valores mais fortes, inclusive o seu desejo de ter uma família e terras. Ou seja, ele queria não só ele não tinha só visão, além disso, ele tinha outras coisas, né? Ele estava ligado às convicções mais profundas que ele queria. 6. Ser tangível e facilmente comunicável. Lá em Gênesis 15, 5 fala assim: Deus deu a Abraão um quadro tangível da visão. Olha para a areia na praia do mar,
Deus disse, e para as estrelas do céu. Esses objetos serviram como recursos visuais para Abraão emoldurar e completar a visão. Às vezes nós falamos muito, quando a gente fala de poder da visão, é você fazer quadro de sonhos, né? Eu tenho um amigo meu, que é o Paulo Machado, fala assim: para de quadro de sonhos, vai muito mais além. Para de falar de quadro de sonhos. Às vezes vai lá, coloca no seu quadro de sonhos um carro, uma casa, e a coisa é muito maior do que isso. Você tem que entender o seguinte: hoje existem programas que ficam passando 24 horas na sua televisão sobre a visualização das coisas que você pode adquirir, né? Dos bens, vamos falar de bens materiais que você pode adquirir, né? Isso é o poder da visão. Então é assim, tudo que o seu olho puder enxergar, você vai conseguir realizar. Deus não dá capacidade para você sonhar, e também, se Ele deu capacidade de você sonhar, também dá capacidade de você realizar. Existe uma diferença entre a capacidade de sonhar e realizar, que é a ação, é o poder da ação, que é o que o líder tem que ter, o poder da ação, que nós vamos falar logo em seguida, né? Então, sétimo, ter valor eterno. Não pode ser uma coisa para me agradar naquele momento, tem que ser uma coisa grande, líderes, né? Lá em Gênesis 17, 19, 20 fala assim: a visão de Abraão foi muito além do tempo de sua vida na terra e incluiu muito mais do que riquezas e fama. Sua visão afetaria o destino eterno de milhões. E aí você pode ver um exemplo dessa visão que nós vamos ver lá na página 26, que é uma visão negativa que alguns teve, né? Um líder que percorreu um longo caminho, Abraão. Quando os judeus, no tempo do Novo Testamento, falavam sobre a sua herança e sobre o seu legado espiritual, reivindicaram Abraão como seu pai. Está lá em Jó 8, 33 e 39. Porque lhe deram o título de pai, um termo que expressa respeito e sinônimo de liderança. Porque Abraão percorreu o longo caminho. Lá em Gênesis 11, 31, nos conta que o pai de Abraão, Terá, deixou Ur de Caldeia e foi para Canaã, muito antes de Abraão percorrer o mesmo caminho. Mas, por algum motivo, Terá parou em Arã e nunca continuou sua viagem. Será que percorrer o mesmo caminho, mas por algum motivo Terá parou em Arã e nunca continuou a sua viagem? Será que Terá recebeu um chamado original de Deus para mudar-se para a terra prometida, mas deixou de concluir a viagem? Então, eu lembro que é o seguinte, né? Quando você recebe um chamado, você às vezes fala assim, ó, vai para a direita, e por um desejo seu você vai para a esquerda. E o que você ia alcançar era algo extraordinário, mas porque você quis agir por conta própria, você parou, ou seja, você limitou a sua visão, você não conseguiu ir além. Imagina assim, você foi chamado para ir até o Rio de Janeiro, mas por algum motivo você foi e parou lá em Volta Redonda. Você não chegou no Rio de Janeiro, você chegou no estado do Rio de Janeiro, mas não chegou no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. E por que foi que você parou ali? Talvez por desejo, você achou a terra bonita, gostou das pessoas que estavam lá, não era o seu objetivo, mas você parou lá. É diferente de uma cidade de 300 mil habitantes, de uma cidade de alguns milhões de habitantes, que é o Rio de Janeiro. As oportunidades são diferentes, mas talvez alguma coisa te parou ali. Então, isso aconteceu com Terá, que é o pai de Abraão. Talvez ele recebeu esse chamado do Senhor lá e pedir até Canaã, e ele parou. Né? Então, a gente não tem explicação, não explica aqui na Bíblia o porquê que ele parou. E nós nunca saberemos. Porém, sabemos que Abraão nunca cometeu esse erro. Embora tenha cometido outros erros de liderança, parece que Abraão sempre cumpriu o que havia se comprometido a realizar. Quando Deus o chamou para deixar a sua terra, deslocar-se para uma terra desconhecida, ele percorreu um longo caminho. Quando inimigos captaram Ló e seus deuses, de letra minúscula, né? Ló e seus deuses, Abraão os perseguiu, os raptores e os subjugou, lá em Gênesis 14, 14 e 16, quando recebeu as ordens para circuncidar as pessoas do sexo masculino de sua casa. Abraão fez como Deus lhe ordenara, ou seja, Abraão era muito obediente. Se o Senhor mandava ele para a direita, ele ia, não importa o que tinha que fazer, ele ia. Lá em Gênesis 17, 23, está escrito isso, né? E quando Deus pediu que Abraão levasse seu querido filho Isaque para o monte Moriá e o sacrificasse lá, Abraão realizou todos os detalhes da tarefa.
Somente a intervenção angélica no último instante poupou a vida do jovem. Está em Gênesis 22, 1, 19, que nós vamos chegar ainda. Não é de se admirar que Deus, o líder por excelência, tenha chamado Abraão de meu amigo. Então, é uma das poucas, na verdade, é uma única vez que Deus fala isso, meu amigo. Então, Abraão era amigo de Deus. Era amigo de Deus. Isso é muito poderoso. Isso é em Isaías 41:8, né? Quando Deus fala assim, meu amigo. Então, como é que você tem tratado o seu chamado? Como é que você tem tratado a sua visão em relação ao que você quer realizar, líder? Líderes buscam a sua visão por excelência. Líderes, eles buscam, né, algo extraordinário. Talvez eles não conseguem enxergar o que está acontecendo na sua frente. Mas quando eles têm uma visão clara em relação para onde vai, fica tranquilo, as coisas vão acontecer. Então, líder lidera pelo exemplo. Líder tem visão além do alcance. Tinha um desenho que falava muito isso. Visão além do alcance. Líder tem que ter visão além do alcance. Ele tem que enxergar coisas que as pessoas que não são líderes, que são seus liderados, vão enxergar. É igual quando um pai de família, ele sai, por exemplo, lá do interior, do norte, de tal lugar, e vem para São Paulo. E vem a família toda com ele. Por quê? Porque ele tem uma visão que, se ele continuar lá, não vai ter o futuro que pode ter aqui. Então ele sai de lá, da sua terra, da sua parentela, e vem para cá, com fé e coragem para vencer. Mas se ele continuar com os mesmos desejos, mesmas coisas que ele fazia lá, ele não vai ter sucesso. Ele precisa se aprimorar, ele precisa se melhorar, ele precisa acreditar na visão dele, no que ele veio fazer aqui, e continuar. Ter um foco muito forte em continuar e ser imparável. Lembra que você, líder, nasceu para liderar. Você está escrito que você nasceu para governar. Então, essa é uma das lideranças de Abraão. Abraão era um líder de visão. Então, depois continuando a palavra aqui da leitura das lideranças, depois do 15, vamos entrar no 16 já, mas no 15 ainda, Deus fala assim: disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor, Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu Deus, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metade numa defronte da outra, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as exotava. Então, tudo que Deus falava com Abraão, ele obedecia. Ou seja, um líder ele tem que ser obediente. Mesmo você sendo líder, vai ter pessoas que estão acima de você. E você, como líder, tem que ser um bom liderado, para que você possa ser um bom líder. Ou seja, obediência, né? O Senhor entra em aliança com Abraão. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas. Trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe, com certeza que as tuas posteridades será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a quem te sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu e o Quenezeu, o Cadomeu e o Eteu, o Ferezeu e os Refaíns, o Amoreu, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu. Amigos meus, presta atenção aqui. O Senhor pediu para ele fazer um sacrifício. Ele fez tudo o que ele falou. E aí veio como se fosse trevas. Ele sonhou, né? Ele sonhou. E nesse sonho, ele teve uma visão do que ia acontecer. Aqui fala, né? Que ele fala que ele ia ficar 400 anos como escravo, ele ia sair dali, ia peregrinar, os seus iam ser escravos, mas que depois ele ia voltar. Depois de algumas gerações ele ia voltar. Ia ser dono daquilo, né? Ou seja, a visão, a grande visão. Sarai e Agar.
Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Olha que palavra negativa de Agar. Eis que o Senhor tem me impedido de dar filhos. Não existe, Senhor, impedimento de dar filhos. Não. O impedimento é próprio. Quando nós impedimos a visão, impedimos de acreditar, nós mesmos estamos impedindo de prosperar, de crescer, de avançar, de fazer conexões poderosas. Não é porque Deus quer, não, é porque eu mesmo creio que não vai acontecer. Eu estou impedindo a bênção. A minha visão está limitada, então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, né? Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai, ou seja, ele ouviu, né? Meus amigos, e aí você vê que aí vai começar um grande problema, né? Então Sarai, mulher de Abraão, tornou a Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão. A pergunta é o seguinte: que momento foi consultado Deus sobre isso? Às vezes nós vamos fazer alguma coisa e nós não consultamos o nosso líder. Nós não perguntamos a Deus: Senhor, será se isso é bom? Será se vai dar certo? Será se realmente isso que vai acontecer? Nós não perguntamos, né, sobre o que devemos fazer. E nós fazemos por impulso próprio. E as consequências são grandes porque nós não temos, né, o poder de acreditar, não podemos ter a visão do futuro. Mas se nós colocarmos a nossa visão na mão do Senhor e deixar que Ele resolva, pronto, é problema dele. E aqui se observa que Agar, ele falou que Deus primeiro proibia ela. E segundo, a falta de Abraão de não ter consultado ao Senhor sobre isso, de ter outra mulher. Porque Deus construiu homem e mulher, tá lá desde o início. Não teve homem, mulher e uma serva para ter. Não, era só Adão e Eva, só homem e mulher. Não tinha um terceiro. Então, ali já era prova suficiente que tinha que ser os dois, não tinha que ter o terceiro. Ele tinha que ter acreditado em Deus, tinha que ter pegado ali e perguntado ao Senhor, porque o Senhor falava com ele. Por quê? Porque Deus era amigo dele. Era amigo dele. É forte, né? Deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, a Agar, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Olha o problema aqui, né? Ela pegou a serva dela, que era egípcia, e deu para Abraão. Abraão, sem consultar Deus, deitou com ela e teve um filho. Depois que o filho nasceu, a serva quis se tornar rainha. Vamos dizer assim, rainha. E ali teve um problema, que ela quis ser dona da verdade, meus amigos. Ser dona da verdade. Falou: olha aqui, a partir de agora é o seguinte: você não deu filho a Abraão, mas eu dei. Então ela começou a desprezar a tal da Sarai. E assim, olha o que respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Ou seja, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Ou seja, a partir daquele momento ali, então Abraão falou: olha, minha filha, deixa eu falar para você, não fui eu que mandei você deitar, ela deitar comigo, não, foi você que mandou. Ela te pertence, não me pertence não, quem te deu ela foi o faraó, como serva. Então faz dela segundo o teu desejo, o que você fazer está feito. Então Sarai foi lá e humilhou ela, e ela fugiu da presença de Sarai. Fugiu da sua presença. Tendo-o achado, o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Isso quem está falando para essa Sarai, essa mulher, que é a mulher que ficou grávida de Abraão, porque Sarai mandou, apareceu um anjo para ela quando ela estava parada numa fonte de água. E o anjo perguntou para ela assim: ô fulano, para onde você vai? De onde você vem, para onde você vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, ou seja, Deus falou que ia cuidar, né? Então disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais:
o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosas, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois, disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama até hoje Berlaal Roi, que está entre Cádiz e Berede. Então presta atenção, que aqui é muito poderoso, né? Esse é perfil de liderança, porque Deus já tinha falado com Abraão, eu já tinha falado para vocês que ele errou em não consultar Deus, depois de ter o filho. Então, naquele momento, por a Sarai ficar ali chorando naquele poço ali, Deus apareceu, mandou um anjo e até ele falar: ó, fulana, presta atenção, vai lá, se humilha perante a sua serva, a Sarai, né, que mesmo você humilhando, eu vou te multiplicar, você vai ser dona, você vai ser mãe de uma grande nação, e o teu filho vai ser um jumento selvagem. E coloca o nome dele de Ismael. Então aqui já vai começar a ter duas grandes nações. A nação de Ismael, que é filho da escrava egípcia. E depois lá na frente vocês vão entender o Isaac, filho de Sarai, que é o descendente real de Abraão, né? Que é todos os hebreus da linhagem de Jesus. E nós vamos falar isso lá na frente. Mas para vocês entenderem o contexto geral, né? A antecipação que eu estou dando para vocês aqui. E vamos falar do nascimento de Ismael. Agar deu à luz ao filho de Abraão, e Abraão, seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael, de acordo com o que o anjo mandou, porque Ismael não foi ela que quis, foi o anjo que mandou ela dar, porque o Senhor mandou. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael, ou seja, Abraão tinha 86 quando Agar deu à luz a Ismael. Então, nesse momento, olha o que Deus fala, Deus muda Abraão, lá no capítulo 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, Deus não falou mais com ele, Deus apareceu para ele e disse para ele: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo, a minha aliança será paz de numerosas nações. Abraão já não será mais o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das tuas gerações. Aliança perpétua, não aliança de um mês, de um dia, mas perpétua entre mim e você, e por causa de você eu vou abençoar a minha geração, né, quem vier depois de mim. Dar-te a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Forte, né? Aqui Deus fala para Abraão, ele na verdade ele fala não de maneira que ele lá em cima e ele aqui embaixo. Não, Deus aparece para ele face a face. Isso é muito poderoso, porque Deus era amigo de Abraão. Ele tinha essa intimidade com Deus, né? Abraão era um homem muito temente a Deus, então ele cria no que o Senhor falava, ele acreditava no que o Senhor falava. Por mais que ele errou ali em não consultar o Senhor, porque os planos de Deus nem eu nem você entende, mas só o Senhor entende, né? Como líder que ele é, ele sabe todas as coisas, né? Ele conduziu tudo. Por mais que Abraão errou, mas agora ele já mudou o nome de Abraão, porque ele não queria mais aquela velha criatura. Ele queria uma criatura nova, porque ele falou assim: Abraão você não vai ser, porque como Abraão você é pequeno. Como Abraão você deixou a Sarai te dominar. Não, agora a partir de agora você vai ser Abraão, pai de grandes nações. Isso é poderoso, né? Porque Deus tem o poder de mudar o nome. Então talvez hoje, Maria, João, José, Silvestre, você é limitado na sua visão. Mas quando você deixa Deus te conduzir, Ele muda o teu nome. Ele muda o teu nome, Ele te leva para lugares extraordinários, né? Deus institui a circuncisão. Disse mais a Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso das tuas gerações. Esta é a minha aliança.
que guardarei entre mim e vós, e a tua descendência, todo macho, entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho das vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado, nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso será que não foi circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então Deus institui com Abraão uma nova aliança. Olha, Abraão, a partir de agora é o seguinte: eu fiz uma aliança com Noé há muito tempo no passado, que não haveria mais dilúvio. Eu coloquei no céu um arco, que é o arco-íris. E agora eu estou fazendo uma aliança de carne com você. Eu quero que você vá na parte mais íntima do homem, lá no órgão genital, pega aquela pele que chamamos de prepúcio, corta no 8º dia. Quando o bebê completar o 8º dia, vai lá e corta dele. Corta o prepúcio. Todo aquele que for cortado do prepúcio, esse é meu. E o que não for cortado, esse é como se tivesse quebrado a minha aliança, né? Deus, a partir daí, ela também viu que havia necessidade de mudar o nome de Sarai. Porque Sarai, no passado, ela errou. Deu a mulher egípcia para Abraão. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não mais chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, dela te darei um filho, sim, eu abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Mesmo Senhor, isso é poderoso. Deus apareceu para Abraão face a face e falou assim: Abraão, você tem 99 anos e Sarai uma senhora já velha. E Deus falou: de você vai vir uma grande nação. Ele pensou que era de Ismael. Não, mudei seu nome, mas Abraão teve Ismael. Agora, Abraão vai ter uma grande nação que vai vir não de Sarai, mas de Sara. Deus teve que separar ali o que aconteceu no passado e o que aconteceu daqui para frente. Ele mudou o nome de Abraão e de Sara porque ele falou assim: daqui para frente vai ter uma grande nação. E Abraão riu. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: Abraão, de fato, Sara, sua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ela a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo daqui a um ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Ou seja, Deus foi embora para o céu. Mas olha que bacana aqui. Abraão teve Ismael com 86 anos e aos 99 anos, Sara, quando tinha, Deus falou: daqui a um ano você vai ter Isaque. Então, Ismael já era de 86 para 100, 14 anos, né? Estava com 14 anos de idade para 15 anos. Quando Deus fala sobre isso, né? 15 anos depois dele ter deitado com a serva, Deus fala com ele: Abraão, a partir de agora mudou, não é mais Abraão, não é mais Sarai, é Abraão e Sara. E a partir de vocês vai vir uma grande nação, não através de Ismael, mas do que vai nascer. Vai ter uma grande geração a partir daí. De Ismael eu vou abençoar porque eu te ouvi. 12 nações sairá dele, 12 grandes tribos. Mas a partir de você vai vir uma grande nação. Pratica-se a circuncisão. Tomou, pois, Abraão seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em tua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro. Todo macho dentre os de casa lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Presta atenção, líderes. O cara velhinho lá, 99 anos, foi circuncidado. A pergunta é:
Tinha anestesia? Era na dor. Porque a aliança é assim, meu filho, exige sacrifício. Se você quer ter algo na vida, você precisa sacrificar. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nele como os comprados por dinheiro aos estrangeiros. Você tá doido? Isso é muito poderoso, né, líderes? Quando Deus ordena alguma coisa e quando Deus fala com você, deixa eu falar pra você, não fica procrastinando não. Toma decisão já. Deus mandou Abraão, vai lá e circuncisa. Ele não esperou para a semana que vem. No mesmo dia ele fez aquela ação. Circuncidou. Então, meus amigos líderes, o que o Senhor tem falado com você nessas minhas lives de 3 da manhã? São lives breves de 30 minutos. O que o Senhor tem falado com você? Deus, a partir de hoje, muda o meu e o seu nome. Você não será pequeno como você pensa, mas será grande como Deus fez Abraão grande. Porque se você é filho do Deus vivo, deixa eu falar para você. Quando você nasce de um rei, você é um príncipe. Que quando o rei for dessa para outra, você vai ser rei. Você é filho do Deus vivo. Você nasceu para governar. Você nasceu para ter visão grande. Então eu quero que você nessa live de hoje abra a sua visão. Não fica limitado aonde você está. Não é porque você nasceu ali, tem que morrer ali não, meu amigo. Tem muitas coisas que você tem que parar de fazer a partir de hoje. Uma delas é ficar assistindo televisão, porque a televisão só te leva para trás, te dá visão negativa das coisas ruins. Assiste coisa boa. Assiste coisas que te levam para frente, elimina as coisas ruins. Fala de morte, mas quantas crianças que nascem todo dia? Fala de guerra, mas quantas pessoas estão em paz? Fala de separação, mas quantos casais se unem todos os dias? Não é verdade? Então, quando falar uma coisa ruim pra você, coloca 10 coisas boas que aconteceu. Quando alguém me falar pra você, poxa, fulano, você viu quantas pessoas morreram naquela guerra? Você fala assim, poxa, você viu quantas pessoas nasceram no Brasil hoje? Porque essas coisas não se falam. Então, líderes, tenham visão grande. Amanhã nós vamos falar sobre soluções de problemas, né? Sara realiza a vontade de Deus do jeito dela. Então, nós vamos falar sobre solucionar problemas. Oh, meus amigos, líderes, imperadores, eu quero que vocês realmente sejam diferentes. Eu busco aqui formar 1 milhão de líderes, pessoas capazes, pessoas que vão estar comigo na jornada do sucesso e do fracasso, pessoas que vão avançar. Eu não sei de onde você vai vir, de onde você vai estar comigo nessas lives, nas madrugadas, ou se vai ver essa live durante o dia, para mim não importa, porque meu papel, como eu falei antes, é fazer. Quem vai assistir é de Deus. Ele coloca as pessoas que eu preciso, que são os liderados. Se ele entender que o meu propósito é justo, ele vai fazer o trabalho não como eu quero, mas como ele quer. Então, para mim finalizar a live de hoje, eu entrego tudo nas mãos do Senhor. Ó Pai amado e querido, eu te agradeço por esse momento contigo, meu Pai. De hoje ser a 7ª de 365 lives que nós vamos estar falando sobre a palavra, que nós vamos ler a Bíblia nesses 365 dias, né? E não vai ter sábado, domingo, todo dia eu vou levantar 3 da manhã, meu amigo, não importa o que acontecer, vou levantar, porque eu creio que o que está acima de mim é maior do que o meu sono, né? Então, Pai amado e querido, eu te agradeço por essa noite, por essa madrugada, por esse fim de noite. Leva as pessoas a dormir em paz agora, meu Pai. Conduza elas, meu Pai. Se elas estão com insônia, dá a elas um bom sono. Se elas estão com depressão, dá a elas um bom sono. Se elas estão estressadas, dá a elas um bom sono, meu Pai. Porque a depressão vem da dor do passado, o estresse vem da presença do pensamento constante no futuro. Então dá para elas paz, meu Pai. Concentra-se no presente para você avançar rumo ao seu futuro extraordinário. Tenha visão grande. Ó Pai amado e querido, agradeço por essa madrugada, por essa noite, Senhor. Agradeço pela minha família, pela família dos meus amigos, pela família das pessoas que não gostam de mim, pelas pessoas que gostam de mim. Ó Pai amado e querido, essa palavra, essa obra é para o Senhor, meu Pai. Então desde já te agradeço. E que amanhã coloca mais pessoas, né? Não pessoas que vão entrar e ficar minutos, mas eu quero líderes, meu Pai. Eu não estou buscando hoje, mas eu tenho
a minha vida inteira para buscar esses líderes. Eu quero transformar 1 milhão de vidas, 1 milhão de líderes através da tua palavra. Ó Pai amado e querido, eu te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor vai, conduza eles a ter uma vida extraordinária. Pai, muito obrigado por essa live. Imperadores, mais uma live chega ao final e muito obrigado por estar comigo essa madrugada. E amanhã nós vamos falar sobre solucionar problemas, tá bom? Tchau, tchau e até mais.